Perfuração de órgãos na lipoaspiração. Um risco sério que você quer saber sobre isso, não é mesmo? Eu sou Rafael Pacanaro, cirurgião plástico, especialista no contorno corporal, ou seja, faço muita lipoaspiração. E o grande medo das pessoas é o quê? Perfuração, perfuração dos órgãos. Eu vou mostrar para vocês aqui, olha só, uma cânula de lipoaspiração. Essa cânula de lipoaspiração aqui, ela tem 3 milímetros. É uma das mais finas que a gente consegue utilizar para fazer uma lipoaspiração do contorno corporal, tá? Porque normalmente usa cânula de 4, 5 milímetros, são cânulas mais grossas. A ponta dela é romba, né? Ela não é cortante. E essa cânula, ela não consegue, por mais força que eu possa fazer, atravessar a minha pele. Porém, a gordura, se eu fizer um cortinho na minha pele, eu consigo colocar essa cânula por dentro, por baixo da minha pele, tá? Por quê? Porque o tecido gorduroso, ele é muito macio, ele é muito friável e ele permite esse deslocamento da cânula. Embaixo do tecido gorduroso tem uma fáscia que recobre a musculatura. Essa fáscia não é tão resistente quanto a pele. Por quê? A pele foi feita para isolar a gente do ambiente, então ela tem que ter uma resistência muito boa, né, para o organismo ficar em homeostase. O que está dentro, o que está fora, está fora. O músculo tem também uma pele, que é essa fáscia, só que ela é mais frágil. Porém, ela é muito mais resistente que o tecido gorduroso. Ou seja, quanto mais grossa é a cânula que a gente usa, mais difícil torna-se da cânula penetrar um tecido resistente, né? Pela área e pela superfície que a gente vai ter que fazer. A pressão tem que ser muito maior para essa cânula entrar. Então a gente usa cânulas um pouquinho mais grossas e, ao mesmo tempo, esse tecido, essa fáscia, ela protege muito bem. A técnica também é importante. Por que a técnica é importante? Porque, obviamente, a cânula tem que ser dirigida em direção à pele durante os movimentos e nunca em direção interna. Mesmo que ela vá em direção interna, essa fáscia muscular ainda resiste à penetração e à perfuração, atingindo então órgãos, tá? Mas eu ouço tantos casos de perfuração, sim, eles existem. Às vezes por uma má técnica, o cirurgião está afoito naquele momento, não ter treinamento, qualificação para fazer esse tipo de procedimento, a gente ouve alguns casos. E esses casos, quando ocorrem, são muito tristes. Esses casos, eles ocorrem e se tornam muito evidentes na mídia. Afinal de contas, uma pessoa muitas vezes jovem, com toda a vida pela frente, rígida, ou seja, sem nenhuma doença, acaba tendo uma complicação grave de um procedimento cirúrgico. Isso vira notícia. Acontece que, diariamente, há intercorrências, às vezes, infelizmente fatais, de cirurgias de remoção de vesícula, de cirurgias bariátricas de redução do estômago. Um fato aqui, complicações até maiores do que na lipoaspiração, só que não ganham mídia. Então, parece que a lipoaspiração é super perigosa. Porém, na cirurgia plástica, ela é um dos procedimentos mais realizados, né? Ganha de nariz, ganha de face, ganha de orelha, ganha de mama. A cirurgia de lipoaspiração é a número 1 da plástica. E parece que quando a gente tem uma fatalidade ou uma complicação desse tipo, por estar na mídia com intensidade, parece que é recorrente, comum e perigoso. Mas como eu disse, o risco sempre existe, tá? Só não vai ter o risco quem não for submetido ou o cirurgião que não fizer. Mas a gente tem que fazer um ambiente adequado, com a maior técnica possível e com a maior experiência possível, né? Quanto mais tempo de execução daquele procedimento, mais apto e mais perspicaz a gente se torna, né? Mais perito se torna sobre aquele procedimento. Mas eu queria deixar para vocês refletirem, tá bom? Há óbitos cirúrgicos de outras especialidades em muito maior número, tá? Do que na lipoaspiração, tá? Porém, não ganha mídia, né? Muita gente morre, motociclistas em São Paulo, né? 1, 2, 3 por dia. Mas se cair um avião com 5 pessoas dentro, o
o Brasil, quiçá o mundo todo vai ficar sabendo. Existem coisas que dão ibope, estão na mídia e acabam interferindo na nossa percepção de risco, tá bom? Eu não quero falar que não é um procedimento de risco, mas eu quero falar que não é esse pânico, esse medo todo que muitas pessoas têm, tá bom? Espero ter esclarecido vocês um pouquinho aí sobre a questão do risco da perfuração na lipoaspiração, buscar sempre um profissional bem qualificado para minimizar esses riscos, tá bom? Sempre fazendo num ambiente adequado. Você imagina ter uma perfuração de um profissional não habilitado numa clínica. Qual é o desfecho disso? É muito mais perigoso. Qual o suporte que essa pessoa pode ter naquele momento de intercorrência, né? Sem um recurso, sem um centro cirúrgico adequado, uma UTI, unidade hospitalar e recursos para resgatar esse problema. O problema pode acontecer, tem que ser tratado. Se você não tem condição de tratar, isso está errado. Então, isso também conta muito, tá bom? Dá para fazer. Dá para ter bastante segurança com o procedimento. E se você gostou, se você tem medo, se você conhece alguém que queria fazer a cirurgia, mas morre de medo, encaminhe esse vídeo para ela que vai ser bem elucidador, tá bom? E curte lá esse vídeo, né? E assim, também, se inscreva nesse canal, porque já tem um monte de vídeo interessante aqui e tenho muito mais que eu vou produzir aqui, colocando aqui constantemente para vocês, que vai ser de total interesse, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.